Irmãos queridos, é uma honra e um privilégio para mim retornar a esta querida igreja. E nesta noite eu quero trazer para vocês uma palavra de consolo. E o texto que nós vamos ler está em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Eu peço a você que abra a sua Bíblia e mantenha-na aberta nesse texto, por favor. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria conversar com vocês sobre o tema: não desanime, não tenha medo, Jesus está no controle. Quero dizer para você nesta noite que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Elas chegam para o rico, elas chegam para o pobre, elas chegam para o doutor, elas chegam para o analfabeto, elas chegam para os jovens, chegam para os velhos. As tempestades chegam para os crentes e até para os descrentes. Muitas vezes essas tempestades chegam e transtornam a nossa vida. É uma enfermidade grave, é um acidente dramático, é um luto doloroso, é um divórcio amargo, é uma perda financeira radical, é uma situação que você não imaginava e que vem, se instala na sua vida, de forma que você não previa, porque as tempestades são inevitáveis. Nós não vivemos aqui numa redoma de vidro, nós não vivemos aqui numa estufa, nós não vivemos aqui blindados, mesmo crentes no Senhor Jesus, mesmo salvos pela graça de Deus, mas nós estamos sujeitos às doenças, às lutas, às batalhas, às aflições, às tribulações dessa vida, porque as tempestades são inevitáveis. Mas mais do que isso, eu queria dizer ainda a título de introdução, que as tempestades são também, além de inevitáveis, elas são inesperadas. Elas chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha. E muitas vezes essas tempestades chegam e põem a nossa vida de ponta cabeça. Pense comigo naquela pessoa que vai ao médico para um exame de rotina e sai de lá com a informação de que está com uma doença grave. Pensa comigo um casal que depois de 20 anos de vida conjugal, de harmonia e de paz, de repente um fato acontece, um caso acontece, uma traição acontece, que machuca, que dói, que fere, que sangra. Muitas vezes essas situações chegam e nós não estamos programados, nós não estamos agendados com a crise, com a tempestade.
Curiosamente, irmãos, não sei se vocês já perceberam no texto, mas quando eles entram naquele barco, não havia tempestade. Quando eles estão no meio da viagem, a tempestade chega, e não era uma tempestade de chuva, era tempestade de vento. Por que tempestade de vento? Deixa eu lhes explicar um fato muito interessante. Esse mar da Galileia, como vocês sabem, não é um mar de água salgada, é um mar de águas doces. Na verdade é um lago, chamado Lago de Genezaré. É um lago que tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E esse lago fica abaixo do nível do mar. E esse lago é encurralado por montanhas chamadas Montanhas de Golã. E é um fenômeno que acontece naquela região muito curioso. De vez em quando, os ventos gelados que descem lá do Monte Hermon, no extremo norte de Israel, a maior montanha de Israel, cujo cimo está sempre coberto de gelo, os ventos gelados descem desta montanha e, encurralados pelas montanhas de Golã, batem na superfície desse lago e de repente o sol está claro e acontece uma tempestade de vento. E foi exatamente isso que aconteceu. Inesperadamente eles saem e de repente são colhidos por uma tempestade de vento. Diz a Bíblia que o mar fica agitado, que eles correm risco de sossobrar, de ir a pique, de afundar. O barco já estava se enchendo de água. A tempestade da vida é assim também. Chega de súbito, chega repentinamente, chega e nos atinge, e muitas vezes nos enche de temor e de pavor diante da gravidade da crise. Mas em terceiro lugar, a título de introdução, as tempestades da vida não são apenas inevitáveis e imprevisíveis, elas são, em terceiro lugar, também inadministráveis. Notem isso. Aqueles discípulos, boa parte deles, conhecia cada palmo daquele lago, daquele mar. Muitos deles eram pescadores, e ali era o seu território, ali era o seu habitat, ali era o seu ganha-pão, ali era o lugar onde eles conheciam, ponto por ponto, metro por metro, palmo por palmo. Aquele mar era o lugar mais doméstico da vida deles, mais conhecido e familiar da vida deles, mas de repente a crise chega, e eles tentam administrar a crise, eles tentam remar, eles tentam administrar o barco, mas a tempestade ficava cada vez mais forte, e eles não tiveram mais controle da situação. Talvez você que está aqui hoje, esteja passando por uma tempestade, e você está vivendo uma situação, coisa comum, é o seu casamento, são os seus filhos, é a sua vida financeira, é a sua saúde, é a sua família, e de repente aquilo que é tão conhecido, tão familiar, tão doméstico, se torna tão estranho, aquilo que é tão comum se torna um gigante para você. E você que já lidou com a mesma situação noutras ocasiões e já conseguiu triunfo e vitória sobre a mesma situação, agora você não consegue nada, o barco está à deriva, não adianta você querer ir para frente que você está indo para trás, você quer ir para a direita e está indo para a esquerda. Muitas vezes as crises da nossa vida são assim também, inadministráveis. Lembra quando Paulo estava indo para Roma? Diz a Bíblia que houve uma tempestade, e o barco estava à deriva, e eles, diz a Bíblia que eles largaram o leme e foram se deixando levar, porque eles não tinham mais o controle da situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando a sua vida está como um barco à deriva, sem controle, e você já não tem mais controle da situação, Deus ainda está no controle. Por isso eu quero lhe dizer uma quarta verdade, para nós entrarmos na exposição do texto. A título de introdução, as tempestades são inevitáveis, as tempestades são imprevisíveis, as tempestades são inadministráveis, mas em quarto lugar, graças a Deus, as tempestades são pedagógicas, instrutivas. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em acaso,
Nós não cremos em feitiço, nós não cremos em determinismo. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Nenhum pardal pode cair por terra sem que Deus permita. Nenhuma folha seca no outono pode vir ao chão sem que Deus saiba e permita. Se Deus está permitindo você passar por uma crise, por uma tempestade, não é porque Deus quer atormentar você e nem destruir você. Deus quer é fortalecer as musculaturas da sua alma. Deus quer é fortalecer você na fé. Deus quer que através dessa experiência você chegue mais perto dEle e tenha experiências gloriosas e benditas com Ele. As tempestades são pedagógicas. Mas olhem comigo o texto agora, com a sua Bíblia aberta aí, por favor. Eu queria destacar algumas verdades. Você notando esse texto, vai descobrir uma coisa. Todo esse texto é regido por três perguntas. Três perguntas. A primeira pergunta está aí no versículo 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta que rege o texto é a pergunta de Jesus aos discípulos. Está aí no versículo 40. Porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira e última pergunta do texto é a pergunta dos discípulos entre eles mesmos. Está no versículo 41, quando perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria então de considerarmos essas três perguntas do texto. Vamos ver a primeira delas. Vejam comigo. Diz a Bíblia que o contexto aí prova que Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E você que tem o hábito de falar em público, se você falar um dia inteiro, no final do dia você está exausto, cansado. E diz a Bíblia que então Jesus chega para os discípulos dizendo assim: passemos para outra margem. E diz a Escritura que então os discípulos despedem aquelas multidões que estavam ouvindo Jesus à beira-mar, e depois entram no barco. E enquanto o barco caminhava, Jesus, que estava cansado, foi lá para trás do barco, na popa do barco, pegou um travesseiro e deitou e dormiu. E eles estão navegando, quando de repente surge essa tempestade. E eles tentam administrar a tempestade, e eles tentam resolver o problema, mas o problema se agrava. Quando eles percebem que o problema não tem saída, não tem solução, o barco está se enchendo de água, o mar está agitado, as ondas açoitam furiosamente aquele frágil barco, e eles percebem que uma tragédia estava para acontecer, um risco iminente estava para acontecer. Eles vão lá e acordam a Jesus com uma pergunta que tem tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Notem que isso não é apenas uma pergunta. Isso é uma censura, isso é uma acusação. Agora para pensar comigo o seguinte: por que que os discípulos fazem essa pergunta de desespero e de censura a Jesus? Não te importas? Sabe por quê? Você e eu temos a mesma tendência. Quando nós estamos passando por uma crise, por um problema familiar, por um problema no casamento, por um problema de saúde, um problema financeiro, um problema com os filhos, e você está passando uma crise tão grande, e o problema se agrava, e você não vê saída, e você não vê a solução, a sua sensação é essa, de que Deus não está fazendo nada, de que Deus está indiferente, de que Deus está silencioso, de que Deus está distante, de que Deus está dormindo. Então a pergunta que você traz nos lábios não é apenas uma pergunta, é uma censura. Deus, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai me socorrer? O Senhor não está vendo a minha crise? O Senhor não está vendo a minha família? O Senhor não está vendo o meu problema? O Senhor não vai me ajudar? Agora notem, por que é que aqueles discípulos fazem esta pergunta com tom de censura? Por três razões. Primeiro, não era fácil para eles conciliar uma coisa: a obediência a Jesus
e o estabelecimento da tempestade. Porque foi Jesus quem disse para eles: passemos para outra margem. Eles entraram naquele barco e fizeram esta viagem porque Jesus mandou eles fazerem essa viagem. Eles não fizeram a viagem por conta própria, eles não foram porque queriam ir, foi porque Jesus mandou. Como é que você vai entender que você está fazendo a vontade de Deus, você está andando segundo a orientação de Deus, você está obedecendo o projeto de Deus, você está no centro da vontade de Deus, e quando você está fazendo a vontade de Deus, se estabelece a crise? Entender a tempestade de Jonas é fácil. Ele estava tomando um caminho contrário à vontade de Deus, ele estava numa rota de fuga de Deus, e Deus manda a tempestade atrás dele, para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Mas como entender o fato de que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um crente fiel, que vem à igreja, que adora a Deus, que tem vida de oração, que é um dizimista fiel, que leva Deus a sério, que é uma pessoa piedosa, que guarda suas mãos do mal, que livra os seus pés da queda, e agora você está enfrentando uma crise? Não é fácil. Pensa comigo em Paulo. Ele chega em Roma, por exemplo, e escreve para a igreja de Filipos assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam de que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E aí você olha para Paulo e diz: mas e aí, o que aconteceu com você, Paulo? Coisas boas? Para contribuir para o progresso, você teve uma vida tranquila, serena, agradável, gostosa? Ele diz: não foi nada disso não. Eu passei muitas lutas, eu fui perseguido lá em Damasco, eu fui rejeitado lá em Jerusalém, eu fui abandonado, esquecido lá em Tarso, eu estava fazendo a obra missionária lá em Listra, quando eu fui apedrejado e arrastado da cidade como morto. Eu fui entrar na Macedônia por ordem de Deus, e quando eu entro na Macedônia, eu fui preso e açoitado, e jogado dentro de uma cadeia, ensanguentado. Eu fui fazer a obra de Deus lá em Tessalônica, eu fui enxotado da cidade. Eu fui para Bereia, e eles me escorraçaram da cidade. Eu fui pregar o evangelho lá em Atenas, e eles me chamaram de um tagarela. Eu fui plantar uma igreja lá em Corinto, e eles me acharam que eu era um impostor. Eu fui para Éfeso plantar uma igreja, e eu enfrentei lutas maiores que minhas forças. Eu fui levar uma oferta para os pobres de Jerusalém, e eles me prenderam lá. Eu fui para Roma porque Deus me queria em Roma, e disse: coragem, Paulo, porque eu quero que você vá para Roma. No dia que eu embarquei para Roma, eu enfrentei um naufrágio. Eu cheguei na ilha de Malta, e eu fui picado por uma cobra. E eu cheguei aqui agora em Roma, algemado. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: todas essas coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Por que esses discípulos fizeram essa pergunta? Em segundo lugar, sabe por que fizeram? Porque eles tinham um sério problema de conciliar a urgente necessidade deles com a demora do socorro divino. Amados irmãos, nós temos muitas dificuldades de lidar com a demora de Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quantas pessoas aqui já estão orando por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão. Há mais de 5 anos orando por uma mesma causa. Várias pessoas. Muitas vezes nós ficamos aflitos, não ficamos? Talvez é a conversão do marido, é a conversão dos filhos, é a volta de alguém para a casa do pai, é uma enfermidade, é uma crise conjugal. A demora de Deus nos machuca muito. Imagine esses discípulos no aperto deles, e de repente Jesus está dormindo. Sabe o que eu fico entendendo quando eu li a Bíblia? Eu acho que a maior dor que Marta, irmã de Lázaro, enfrentou na vida não foi a doença do irmão, foi a demora de Jesus. Lázaro ficou doente, e Marta mandou o seguinte recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Não precisa dizer mais nada. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora pense comigo nessa seguinte coisa. Diz a Bíblia que era um dia de viagem de Betânia ao local onde Jesus estava.
Aí Marta manda o emissário para lá, primeiro dia. Aí chega lá onde Jesus estava, um dia de viagem, e dá o recado. Marta mandou dizer que está enfermo aquele a quem tu amas. Aí Jesus dá o seguinte recado, vai lá e diz o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora preste atenção, que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias, não vamos fazer as contas comigo. Logo que o emissário saiu da casa de Marta, naquele mesmo dia o Lázaro morreu. O Lázaro morreu, no dia que o emissário saiu de casa. Quando ele chega lá para Jesus no final do dia, para dizer, olha, está enfermo aquele a quem amas, o cara já estava morto e sepultado, sepultava no mesmo dia. Aí Jesus manda o seguinte recado: esta enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus. Aí no segundo dia o homem volta. Quando chega, sem saber das coisas direito, falava, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, não é para a glória de Deus, mas o Lázaro já estava morto e sepultado, já no segundo dia. Diz a Bíblia que Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Quando Jesus volta é o 4º dia. Quando Jesus está chegando na aldeia de Betânia, a Marta, antes de falar shalom para Jesus, ou bom dia para ele, disse o seguinte: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor chegou tarde demais, o senhor demorou demais, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída. Conjugou o verbo no passado. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus diz para Marta: Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo aqui e agora, eu ajo hoje. Mas, amados irmãos, por que esses homens estavam aflitos e perguntando para Jesus: mestre, não te importas? Por uma terceira razão. Como conjugar as nossas crises mais agudas com o total silêncio de Deus? Se Jesus estava dormindo, ele estava em total silêncio. E deixa eu lhes dizer algo: o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho das ondas, do que o barulho das circunstâncias, do que os trovões da tempestade. Não é fácil você estar passando por uma situação, e você pede, e você clama, e você ora, e você jejua, e você chora, e os céus estão em silêncio. Querem ver um exemplo? Você conhece a história de Jó, um homem de Deus, temente a Deus, íntegro, reto, que se desviava do mal. Diz a Bíblia que por permissão divina Satanás ataca Jó, e Jó perde os seus bens, e Jó perde os seus 10 filhos num único acidente, e Jó perde a sua saúde, e Jó perde o apoio da sua mulher, porque ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó perde o apoio dos seus amigos que vêm para acusá-lo. E diz a Bíblia que Jó está agora num monturo, raspando o seu corpo necrosado com cacos de telha, seu corpo encarquilhado, sua pele necrosada, sua dor insuportável. E às vezes nós pensamos que Jó foi daquele tipo de crente, que era aquela paciência assim estoica, que trancava os dentes, ficava calado. Não, Jó não fez assim não. Diz a Bíblia que Jó espremeu a ferida, que Jó gritou, que Jó disse: Deus está doendo. Ele levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não nasci morto? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Total silêncio. Total silêncio. Jó levantou aos céus 34 vezes a sua queixa. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Silêncio total.
não houve nenhuma explicação, nenhuma resposta. Quando Deus rompeu o silêncio, Deus não explicou nada para Jó, nada. Aliás, Deus fez 70 perguntas para Jó. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar? Onde estavas tu quando eu espalhava as... Deus foi revelando para Jó a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, e Jó foi se encolhendo, e ele diz: agora, Senhor, eu sei que tudo podes, que ninguém pode frustrar os teus desígnios. Eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. O livro de Jó termina, e Deus restaura a sorte de Jó, e Deus restaura a saúde de Jó, e Deus restaura o casamento de Jó, e Deus restaura os bens de Jó, e Deus restaura, dando mais filhos para Jó, e Deus restaura os amigos de Jó, e tudo é restaurado, mas nenhuma palavra de explicação. Todo mundo entendeu errado no livro. Satanás estava errado, porque achou que ninguém podia adorar a Deus, ou ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família e do que a sua própria pele. A mulher de Jó estava errada, porque ela achou que ninguém podia adorar a Deus no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque pensaram que Jó estava sofrendo por causa de algum pecado grave que ele tinha cometido. Jó estava errado, porque pensou que Deus o afligia sem causa. Deus não promete para você explicações, Deus promete para você restauração. Diz a Bíblia, amados irmãos, que Jesus então se levanta e repreende o vento e repreende o mar e diz: aquieta-te, acalma. E o mar ficou calmo. Como uma fera selvagem, ele se encolhe. O vento que soprava furiosamente fica manso. Eu fico imaginando aquele barco balançando para cá e para lá. E quando a circunstância foi resolvida, agora Jesus faz a segunda pergunta do texto, no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eu pergunto a você, se você e eu estivéssemos dentro daquele barco, naquela mesma circunstância, será que a nossa reação teria sido diferente da dos discípulos? Possivelmente não. Mas a grande pergunta é: por que é que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Para lhes ajudar na memorização, eu vou lhes dar 4 razões, todas começando com a letra P. Primeiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o verso 35, passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, não era o fundo do mar. Sabe por que você e eu muitas vezes ficamos aflitos, desesperados? É porque muitas vezes nós não acreditamos nas promessas de Deus. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, porque Deus não deixa nem sequer uma das suas promessas cair por terra. Em todas elas nós temos o amém, em todas elas nós temos o sim de Deus. Amados, o nosso problema de medo é porque nós duvidamos. Nós duvidamos da palavra deste Deus que não pode falhar. Ele prometeu que nós vamos indo de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, até entrarmos em Sião. E Ele é fiel para cumprir esta promessa. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Eles deviam ter fé e não medo, em segundo lugar, por causa da presença de Jesus. Jesus estava naquele barco, irmãos. Jesus é o Criador do universo, Ele é o sustentador do universo, Ele é o todo-poderoso Deus. E aquele barco jamais poderia afundar com o Deus dos céus e da terra.
Amados irmãos, o Senhor Jesus nos prometeu assim: eis que estou convosco. Alguns dias, os melhores dias, todos os dias. Até quando? Desde agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, entendamos isso: o Deus Todo-Poderoso prometeu estar conosco todos os dias. Ele não nos prometeu ausência de tempestades, Ele nos prometeu presença no meio das tempestades. Ele não nos prometeu ausência de lutas, Ele nos prometeu vitória segura. Ele não disse que nós não atravessaríamos os vales da sombra da morte. O que nos tira o medo do coração é saber que Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele não nos prometeu que nós passaríamos apenas por águas calmas. Ele disse: não, vocês também enfrentarão as ondas, passarão pelos rios, passarão pelo fogo, mas eu estarei contigo e as chamas não arderão em ti. Ele é o Deus que está conosco, Ele é o Deus que caminha conosco, e quando nós não temos mais forças para caminhar, Ele é o Deus que nos carrega no colo. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a você: o que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? Dormindo. E eu pergunto a você: você acha que Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. Ele é o próprio Deus, sabe todas as coisas. E se sabia, por que dormiu? Ele dormiu por duas razões. Primeiro, porque a Bíblia diz que ele era perfeitamente homem, ele estava exausto e cansado, então ele dormiu. Mas em segundo lugar, sabe por que ele dormiu? Porque ele confiava plenamente no cuidado paternal de Deus. Ele confiava plenamente no cuidado do Pai. O que é paz para nós? Paz não é ausência de problema. Paz é confiança no meio dos problemas. Paz é você saber que mesmo que você não esteja no controle, Deus está no controle da situação. Paz é você saber que a tempestade pode ser maior do que você, mas a tempestade está debaixo da autoridade do seu Deus. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Vejam, amados irmãos, que Marcos cuidadosamente coloca esse texto dentro de um contexto, onde ressalta-se o poder de Jesus. Por exemplo, nesses versos que nós lemos, 35 a 41, Jesus tem poder sobre o mar e sobre o vento. Ele tem poder sobre as leis da natureza. O universo está debaixo da autoridade de Jesus, e Ele quem controla o universo. Agora você vê no capítulo 5, verso de 1 a 20, que Jesus tem poder sobre os demônios. Tinha um homem gadareno com 6.000 demônios, uma legião de demônios. E Jesus faz uma viagem depois desta noite, numa tempestade, num mar agitado, para uma montanha, para um desfiladeiro, onde havia um cemitério, e lá dentro um homem louco, um homem furioso, um homem que gritava de dia e de noite, um homem nu, um homem que se feria com pedras, um homem que era um tormento para a sociedade, um homem que era descartado da família. Mas Jesus não tem homem perdido para ele, a ponto de não poder ser salvo, não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem vida irrecuperável para Deus, não tem causa perdida para Deus, e Jesus faz essa viagem para libertar este homem, e para fazer dele um missionário para a sua terra. Jesus tem poder sobre os demônios.
Logo em seguida, no relato, a partir do verso 21, você vai ver que Jesus tem poder sobre as enfermidades, porque chega uma mulher hemorrágica, 12 anos esvaindo-se em sangue, impura cerimonialmente, não podendo frequentar a sinagoga, não podendo relacionar-se com a família, e ela toca na orla das vestes de Jesus, e ela é curada imediatamente, porque Jesus tem todo o poder, toda a autoridade sobre as enfermidades. Prossegue o texto e diz que Jesus vai dali e entra na casa de Jairo, e a sua filha está morta, uma filha de 12 anos, e Jesus chega no quarto e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E aquela que estava morta se levantou com vida, porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre a morte. Mateus vai chegar a dizer que Jesus não tem apenas autoridade sobre as leis da natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a morte. Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia traz um outro relato de tempestade nos evangelhos. Você conhece aquele outro relato. Está lá em Mateus 14, 22 a 33. Só que naquele outro relato de tempestade, Jesus não estava com os discípulos. Jesus estava no monte orando por eles. Quando eles saíram, por ordem de Jesus também, no meio do mar eles são colhidos por uma tempestade. E eles remam, e eles lutam, e eles se esforçam, e a noite avança e o problema não se resolve, e eles estão apavorados. Já era depois das 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, quando diz a Bíblia que Jesus vem caminhando sobre as ondas, ao encontro deles, e eles ficam espantados, pensando que é um fantasma, e Jesus grita para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Você parou para perceber como é que Jesus mudou a metodologia? Nessa tempestade que nós estamos examinando aqui, primeiro Jesus acalma o mar para depois acalmar os discípulos. Na segunda tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar o mar. Por quê? Por quê? É porque muitas vezes Jesus percebe que a tempestade que mais atormenta você não é a tempestade que está do lado de fora, é a tempestade que está do lado de dentro. Muitas vezes o seu maior problema não é a circunstância, é o sentimento. Eu quero dizer para você que o seu Deus é poderoso tanto para acalmar as tempestades do lado de fora, como as tempestades do lado de dentro. Ele é tanto poderoso para acalmar o mar, como acalmar a alma. Ele é poderoso para trazer bonança à sua vida. De que maneira Jesus chegou àqueles discípulos no mar da Galileia? Diz a Bíblia que andando sobre as águas. Por que ele chegou andando sobre as águas? Sabem por quê? Porque as águas do mar, as ondas do mar, era aquilo que ameaçava os discípulos, conspirava contra os discípulos, e andando sobre as águas, Jesus está dizendo o seguinte: aquilo que ameaça você, aquilo que é maior do que você, aquilo que intimida você, está literalmente debaixo dos meus pés. Vamos à última pergunta do texto, está no versículo 41. E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu fico imaginando essa cena, eles molhados, porque o barco estava se enchendo de água, as ondas batiam e respingavam neles, e aquele clima de tensão, de angústia, de medo, e de repente Jesus se levanta e ordena ao mar, e ordena ao vento, e tudo começa a se aquietar, as espumas se espalhando pelo mar, as ondas se aquietando, e o barco balançando sobre as ondas que vão se acalmando, e eles olhando uns para os outros, cheios de medo, de temor, perguntando: mas quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este?
Este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, junto com o Pai e com o Espírito Santo, traçar um plano perfeito, eterno. O plano onde você seria alvo do amor de Deus, onde Jesus vestiria pele humana, se encarnaria, nasceria numa manjedoura, cresceria numa carpintaria e morreria numa cruz, mas deixaria o seu túmulo vazio e retornaria ao céu. Quem é este? Este é o Criador do universo, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que foi prometido lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, aquele de quem os profetas anunciaram, este é aquele que os salmos apresentaram, este é aquele que é o centro das Escrituras. Quem é este? Este é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é aquele que veio ao mundo para fazer o bem e libertar os oprimidos do diabo. Quem é este? Este é aquele que veio para purificar os leprosos, para curar os paralíticos, para dar vista aos cegos, para dar audição aos surdos, para ressuscitar os mortos. Quem é este? Este é o eterno Filho de Deus, que amou a mim, que amou a você e verteu o seu sangue na cruz para perdoar você, para remir você e para dar a você a vida eterna. Quem é este? Este é aquele que ressuscitou dentre os mortos, este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que está sentado à destra de Deus, este é aquele que intercede por nós, este é aquele que vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta: se Deus nos ama, por que sofremos? Se Deus nos ama, por que Ele não nos poupa das tempestades? Se Deus nos ama, por que o mar não fica sempre quieto e sossegado? E a única resposta que eu encontro nesse texto, e no segundo texto da tempestade, é que as maiores lições da vida nós não as aprendemos nos dias de mar calmo, mas as grandes lições da vida nós as aprendemos na tempestade. Diz o texto que quando este fato aconteceu e Jesus acalmou o vento e o mar, eles estavam possuídos de grande temor, encantados com a pessoa de Jesus. Na segunda tempestade que Jesus acalma, diz o texto que eles adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Sabe por que Jesus manda a tempestade? Ou permite a tempestade? Não é para nos destruir, mas é para que nós fiquemos mais pertinho dEle, para que os olhos da nossa alma se abram para ver quão grande Deus nós temos, o Deus que livra, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que socorre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console. Por isso, não tenha medo, Jesus está no controle. Amém.